Então, gente, aula passada vocês viram com o Gabriel as tags mais básicas do HTML. É, eu vou criar aqui um arquivo HTML com vocês só para dar uma revisada. Eita, calma aí que eu acho que não tá Só gravando pra não. mim que a tela ficou preta. Oi? A tela tá preta? Ah, voltou pra mim. O meu ficou carregando um tempinho depois que eu disse que tinha carregado e agora tá aparecendo. Tá, beleza, tá todo mundo conseguindo ver, né? Sei. Tá, então eu vou Só criar, tá meio travado só. Mas dá pra ver. tá, eu vou criar um arquivo index.html. E aí, né, no VS Code existe um atalho que a gente pode utilizar para facilitar a nossa criação de arquivo HTML. Você faz uma exclamação e aperta Enter, ele já te dá a estrutura básica do arquivo. Eu vou fazer aqui uma revisão com vocês do que significa cada coisa aqui, né? O doctype HTML ele serve para você, pro navegador saber qual é a versão do HTML que você está utilizando. O lang é para você dizer qual é a língua, né, dessa tua página. E aí começa o head, que ele é de fato o cabeçalho do seu arquivo, né? Então tem muita informação aqui que não vai ser mostrada para o usuário, mas é importante para o navegador. Essa primeiro, o MetaChar7, o TF8, ele te diz qual que é a tabela de caracteres que você vai utilizar. Isso é importante porque existem certos símbolos, né, como cedilha, os acentos do português, que eles não são nativos dos navegadores, porque eles não são caracteres da língua inglesa, então você tem que colocar isso para você dizer que você vai utilizar esses caracteres. Esse meta aqui, que ele vem por padrão, ele é utilizado no Internet Explorer. O Internet Explorer, por ser um navegador que está entrando em desuso, ele tem vários probleminhas, né, de renderizar, então isso aqui serve para ele fazer como se fosse uma conversão pro que ele consegue mostrar. E esse daqui é bastante importante. O viewport é o tamanho que o navegador vai levar em consideração da tela do dispositivo. Como assim? A tela de um computador ela tem dimensões totalmente diferentes da tela de um celular, por exemplo. Então o que essa tag meta está dizendo a largura da sua tela tem que ser igual à largura do dispositivo com escala 1.0. E isso vai ser bastante interessante na próxima aula, quando a gente for ver a parte de responsividade, né? Que você fazer um site que dê para aparecer bem tanto em computadores quanto em celulares. E o título é o que vai aparecer na barrinha do navegador. Então eu vou salvar esse arquivo aqui para a gente conseguir ver ele já no navegador. Agora vai carregar aqui 1 hora. Que abriu. Bom, aqui está o título, né? A única coisa que tem, Document, e ele está vazio. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nessa aula é uma diferença bastante importante que tem entre dois tipos de elementos no HTML, que são os elementos em bloco e os elementos inline, né? Que são chamados. O Gabriel mostrou para vocês a tag P, que é uma tag para você fazer um parágrafo. Então, se você vir aqui escrever algum texto, né? Vou colocar aqui texto. Ele vai aparecer aqui no navegador. A tag de parágrafo, ela é uma tag em bloco. Por que isso? Porque se eu vir aqui e colocar outra tag, coloquei outra tag, no navegador ela vai aparecer abaixo dessa tag, da primeira tag que eu coloquei. Se essa fosse uma tag de spam, por exemplo, que é outra forma de você colocar texto, o texto ele apareceria um ao lado do outro. Por quê? Porque é uma tag do modo inline. Então, a primeira coisa que vocês têm que aprender na aula de hoje é o seguinte. Existem as tags em bloco, que elas ocupam uma linha inteira e elas vão entrar no arquivo uma abaixo da outra. E existem as tags inline, que elas vão aparecer uma do lado da outra. E qual que é a importância disso, né? Na aula passada, o Gabriel fez com vocês um site bem simples em HTML e
Como vocês viram, o design em si do site ele não ficou tão interessante. Ele ia colocando as tags, as coisas iam aparecendo na tela, mas parecia estar meio bagunçado, né? Parecia não existir um ordenamento naquilo ali. Eu vou criar aqui algumas divs para mostrar para vocês como é que o CSS ele pode ser utilizado para resolver esse problema. Criei aqui 4 divs. O CSS ele é uma forma de você dizer para o navegador como ele tem que mostrar o teu HTML. Existem 3 formas de você colocar o CSS numa tag do HTML. Uma dessas formas é através de uma tag específica de estilos, que você vai colocar dentro do cabeçalho. Você coloca aqui a tag style, fecha ela, e aqui dentro você pode colocar o seu código do CSS. Para o CSS estilizar uma tag do HTML, você vai ter que utilizar seletores. Existem 3 tipos de seletores no CSS. O seletor de tag, o seletor de classe e o seletor de ID. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o seletor de tag. Para eu selecionar essas tags de div aqui, eu posso vir aqui e fazer o seguinte: div, abre chaves, fecha chaves, e aqui dentro colocar o que eu quero, como eu quero estilizar essas divs. Primeiro eu vou colocar aqui que eu quero que elas tenham um tamanho de uma largura de 40 pixels, uma altura de 40 pixels e uma cor de fundo azul. Então vejam que no CSS a estrutura básica de uma regra de renderização é a seguinte: você vai colocar o seletor, abrir as chaves, colocar o seletor, abrir as chaves, e dentro dessas chaves você vai colocar a característica que você quer mudar, 2 pontos, e o valor que você quer colocar. E sempre com um ponto e vírgula no final. Eu recomendo vocês utilizarem o VS Code na hora de você estar fazendo os arquivos CSS, porque ele completa os nomes e tudo mais, e nas cores ele coloca essa coisinha para tu selecionar as cores e tudo mais. Vou salvar o arquivo, vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, aqui tem as 4 divs que eu criei, né? Elas estão parecendo um bloco só porque elas estão uma em cima da outra, então vou colocar uma borda para dar para ver melhor. Aí o atributo borda, 2 pontos, eu quero ela de largura de 1 pixel e que ela seja sólida, né? Que seja uma linha. Bom, aqui já tá dando para ver, né? Os quatro bloquinhos. E como vocês podem ver, uma div ela é um elemento em bloco, né? Ela ocupa uma linha inteira. E por que eu estou mostrando isso aqui? Com o CSS você consegue fazer diversas utilizações, e como vocês viram, eu utilizei aqui pixels, né, como unidade de medida dessas utilizações. Pixel não é a única forma de você quantificar o quanto você quer estilizar, existem diversas. Aqui nesse site ele coloca uma lista gigantesca de todas as unidades que você pode utilizar. As que a gente vai mais utilizar é pixel, né? O pixel é aquela unidade mínima da informação de imagem, aquele quadradinho pequenininho. E REM, aqui REM, um REM ele equivale a 16 pixels. Então, por que usar REM e não pixel? Quando você utiliza o REM, ele leva em consideração o tamanho do elemento root. Como assim elemento root? Um documento em HTML, ele pode ser mostrado dessa forma, né, em árvore. Você tem um elemento root, que é o HTML, aí você tem os filhos. Dentro da tag HTML tem o head, tem o body, aí dentro do head você tem várias outras tags, dentro do body você tem várias outras tags. Quando você usa a unidade em REM, ela vai levar em consideração o tamanho que está especificado para a tag HTML. E isso faz com que o seu site ele tenha tamanhos diferentes para dispositivos diferentes. Então uma fonte numa tela grande vai ficar maior, e numa tela menor vai ficar menor. Então você consegue meio que fazer com um só código o seu site ficar bonitinho em vários dispositivos. E nesse mesmo sentido, você tem o VW, que ele é o tamanho ele é relativo como se fosse uma porcentagem da largura da tela do dispositivo. O VH, que ele é relativo à altura do dispositivo, né? É uma porcentagem da altura do dispositivo. E a porcentagem em si, que ela é relativa ao elemento pi. Então, se você vir aqui por exemplo, vou voltar aqui nessa árvore. Se você pega aqui, você tem uma div dentro do body e você fala que ela vai ter 80% de altura,
significa que 80% da altura do body vai para essa div. Isso vai ficar mais claro quando a gente for copiar esse site aqui, que é a aula de hoje. Mas antes disso, né, outras coisas que eu queria mostrar para vocês é que quando você vai estilizar um elemento com CSS, existem 3 atributos que são bastante importantes e vocês vão usar bastante. O primeiro deles é a borda, como mostrei para vocês, né? Para você especificar uma borda, você coloca o tamanho dela e como você quer que ela seja. Solid é que ela não é pontilhada, ela é uma linha reta. Aqui eu posso aumentar, por exemplo, a largura dela, vou colocar 5 pixels. Olha, aumentou a largura. O segundo é a margem. A margem, vou mostrar aqui uma imagem para vocês que vai fazer mais sentido. A margem, ela está relacionada à distância que o elemento vai ter dos vizinhos deles. Então é algo exterior. Por exemplo, no nosso documento está tudo meio que grudado aqui, né? Eu vou colocar uma margem de 1 rem. Olha o que vai acontecer. Eles se separaram, ele tomou uma distância dos elementos vizinhos. E, por fim, você tem o padding. O que é o padding? É como se fosse uma margem dentro do elemento. Então, se a gente colocar alguma coisa dentro daquela div e colocar um padding, o padding ele vai servir para meio que distanciar esse elemento que está dentro da própria borda. Por exemplo, vou pegar aqui essa primeira div e eu vou criar uma outra div dentro dela. Nessa div eu vou colocar como se fosse um seletor especial chamado classe nela. Eu vou chamar aqui de outra div. Com essa classe, eu consigo selecionar só os elementos que possuem essa classe. Então, por exemplo, aqui quando eu selecionei com o nome da tag div, eu meio que alterei a estilização de todas as divs do site, né? Tanto que nessa nova div que eu coloquei dentro da outra, ela também vai ter essa estilização. Ela ficou aqui do lado de dentro, ela ainda está tendo margem. Para eu modificar essa div de dentro, eu posso utilizar a classe que eu criei para ela. Deixa eu colocar aqui. Aí para você selecionar uma classe com CSS, você coloca ponto e o nome da classe. Outra div. E abre. Aqui eu vou copiar essa parte de cá. Só que eu vou diminuir um pouco. E eu vou mudar a cor. E nessa de dentro eu vou colocar aqui um padding de 5 pixels. Olha o que vai acontecer. Ela, dentro do conteúdo da div, ela está dando um espaçamento. Aqui está ainda estranho porque essa daqui ela herdou a margem. No CSS é possível você herdar atributos E sem falar que como que aconteceu na verdade 2 margens, né? A primeira ela herdou da div py, e a segunda ela meio que herdou disso aqui, porque apesar dela ser da classe outra div, ela também é uma div. Então eu vou zerar aqui a margem dela. E agora ela está dentro com um espaçamento de 5 pixels. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui nesse site. Daqui uma outra propriedade que tem no CSS, que também é bastante interessante, vocês vão usar pra caramba, que é a position, que ela vai dizer como é que o elemento vai ser posicionado na página. A primeira dela é a estática. Ela significa que um elemento que está na posição estática, ele vai ocupar uma determinada posição do fluxo normal do CSS. Então, por exemplo, aqui o fluxo normal é descer para baixo, né? Está descendo. E essa posição ela é estática, você não pode mudar ela. Mesmo que você tente mudar ela com CSS, você não vai conseguir. Outro tipo de posição que tem é a relativa, né? Que ela é relativa à posição normal. Então, se você pegar um elemento que está estático e colocar position relative, não vai mudar nada. Mas se você, por exemplo, definir um deslocamento dele, aqui no caso left 2.30 pixels, esse deslocamento ele vai ocorrer. Aqui nesse site ele mostra como exemplo, né? Essa div aqui ela está estática, então ela está grudadinha aqui na borda, se vocês verem aqui o ponteiro do meu mouse. Essa daqui ela está relativa e ele conseguiu colocar um deslocamento de 30 pixels, então ela já está com um afastamento. Um outro tipo é o fixed, que o fixed é esse elemento que está bem aqui.
vocês podem ver que não importa o que eu faça na página, ela está presa aqui no canto inferior direito. Não importa o que aconteça, ela não sai daqui, essa div. E a penúltima, na verdade, é a absolute, né? Que ela é posicionada relativa ao ancestral mais próximo, né? Ao pai mais próximo. E para que isso é utilizado? Vamos supor que a gente tem uma div dentro da outra e a gente quer posicionar ela em relação a essa div pai. A gente coloca a de dentro como absoluta e a de fora como relativa. E aí você consegue mudar. Por exemplo, aqui ele colocou right, né, direita 0, então a div ficou grudadinha aqui na pi. E ele colocou aqui top 80 pixels, aqui tem 80 pixels de distância da pi. E a última, né, é a stick, que se vocês forem ver aqui tem um scroll, né, e quando ela não é fixa no topo, mas quando eu desço é como se ela ficasse presa, ó. Isso é muito utilizado para fazer navbar. Essas são as possibilidades de você utilizar na característica position do CSS. Vai ficar mais claro quando a gente for para a parte prática mesmo. Essa introdução tá meio chata, mas já está acabando. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês, né, a última propriedade é a display. A display ela serve justamente para a gente controlar aquilo que eu tinha mostrado para vocês de elementos inline e elementos em bloco. Por exemplo, a div é um elemento em bloco, né? Isso significa que ela sempre vai ficar indo uma para baixo da outra? Não necessariamente, você consegue mudar isso com o display. Então o display, ele tem quatro propriedades, ele na verdade tem um monte de propriedades, né? Mas ele tem 4 que são mais utilizadas. A primeira é a display none, que se você colocar display none numa div, ela simplesmente desaparece. Eu vou colocar aqui nessa div de dentro, display none, e ela vai sumir. Olha, sumiu. O segundo tipo é a display inline, que ela vai fazer com que um elemento que esteja em bloco, ele tenha um comportamento inline. Vou fazer isso aqui nas divs para vocês verem. Olha, elas foram lado a lado. Mudou um pouco o tamanho, porque uma das outras características dos elementos inline é que você não pode alterar o tamanho deles, né? Como eu fiz aqui com essa tagzinha, né, de largura e altura. Então, para você conseguir colocar elementos em bloco sem ter que meio que abrir mão de poder modificar, você pode colocar inline block, que ele vai ficar inline, mas com as características em block nesse sentido de você poder mudar o tamanho. Aqui, voltou para o tamanho normal. Aí também tem o display block, né, para caso você tenha um elemento inline que você queira que ele seja apresentado como bloco. E você tem um último, que ele é bem mais complicadinho, que é o display flex. Vocês vão entender o display flex mais na prática, porque ele é, de fato, bastante complicadinho de entender assim de primeira. Até eu não entendo ele direito, assim, muito bem, né? Às vezes eu mexo nele na tentativa e erro. Mas esse site aqui, que depois eu vou mandar todos esses links para vocês, ele meio que fez um tutorialzinho, né? Aqui, o que ele tá mostrando? Você primeiro tem 4 divs em display block, e aí ele coloca um display flex, e com o flex as divs elas ficam uma do lado da outra, né? Essa é a direção natural do flex. E só que não é só isso, o display flex ele não se trata só de você mudar a forma como é apresentado. Você tem diversas outras divs auxiliares que você consegue meio que modificar esse modelo, né? Por exemplo, aqui ele tem um display chamado, uma propriedade chamada container. Calma aí, deixa eu voltar aqui no CSS. Ele tem uma propriedade chamada, por exemplo, o wrap, né? Aqui onde ele colocou flex wrap, quando o espaço termina, os que não couberam na de cima, eles descem para de baixo. Aí, por exemplo, um outro que ele colocou aqui, flex 2.1, que é esse último aqui. Os elementos, vocês podem perceber que eles meio que se ajustam ao tamanho da div mãe, né? E o display flex ele não é só utilizado para você colocar os elementos um ao lado do outro. Com a propriedade flex direction, você consegue meio que colocar eles em coluna, né? Aqui tá flex direction coluna, aí eles ficam um embaixo do outro. O flex wrap, como eu já mostrei para vocês, ele serve para você meio que
jogar para baixo o elemento que não coube. Aí tem como você fazer ele reverso, né? O último vai para cima, os de cima vai para baixo. Enfim, um último que eu também acho interessante que a gente vai utilizar é o Justify Content, que serve para você dizer onde é que o conteúdo de uma div vai ficar. Ela pode ficar no início, no fim, no centro, com espaço entre os elementos, com espaço em volta dos elementos. Enfim, essas são as propriedades que eu queria mostrar para vocês antes da gente ir de fato para a prática. Tem uma dúvida, Pode falar. se eu posso tirar, que tem a ver com a questão de declarar qual vai ser a formatação de uma classe, por exemplo, div, ou a classe que você colocou como outra div. Deixa eu voltar Ela aqui no precisa ser feita no início do arquivo, ou pode ser no meio? Você fala aqui dentro do body? Por exemplo, se você declarar qual vai ser a formatação dentro do body, por exemplo. Pois eu acho que, tipo, eu sempre botei no head. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês, isso aqui é bem ruim de você utilizar, porque quando a gente for fazer copiar ali a página, vocês vão ver que a de CSS vai ficar gigantesca, mas a gente pode testar. Eu acredito que só funciona no head, porque ele precisa saber como vai ser a estilização antes de ter os... Ah não, funcionou. Dentro do body pode colocar também. Então acho que... Deixa eu ver se eu colocar no finalzinho. O que acontece? Não, funciona. Você pode colocar em qualquer lugar, então. Outra coisa que, aproveitando essa sua dúvida, outra coisa que eu não falei pra vocês é que tem como você estilizar o CSS dentro da própria div. Então se eu colocar dentro da própria tag, quer dizer, se eu vir aqui nessa div e colocar aqui style igual e abrir essas aspas, eu consigo colocar todos aquelas propriedades que eu coloquei ali em cima e vai funcionar, inclusive com maior prioridade do que daquela tag. Mas então, respondendo sua dúvida, você pode colocar em qualquer lugar. Iago, Sim, eu tenho uma dúvida também. pode falar. Todo que você mostrou CSS, ou você pode criar por exemplo, criar uma função sua que pega um elemento e estica ele, por exemplo? Você pode criar uma função sua que pega um elemento e estica ele, tipo dinamicamente, né? Que você fala? Não, eu pergunto as palavras-chave que a gente usa no CSS. Todas são nativas do CSS, porque essa flex que você usou, você entrou em outro site, né? Você não estava no CSS Display lá. Que eu entendi que era o docs do CSS. Ah, não. Inclusive Eu quero saber se esse flex, por exemplo, foi outra pessoa que fez, entendeu? Não é nativo do CSS. É nativo do CSS. Na verdade, eu fui para esse outro site só porque esse daqui tá meio chatinho. A explicação, esse daqui eu achei legal, que ele tem o código e já mostra como é que fica. Esse site aqui, que é a documentação do CSS, ele é mantido pela W3C, que é a organização que meio que mantém a documentação da internet, né, do HTML e do CSS. Então é um site bem legalzinho. Mas então não tem como criar coisas no CSS que não sejam nativas. Não, as propriedades não. Tá, não tem como tu pegar uma biblioteca de CSS e colocar coisas novas. Porque o CSS, ele é uma regra que... Isso, essa era a minha dúvida mesmo. O CSS, ele é meio que uma regra que o navegador utiliza para te mostrar as informações. Então o navegador ele tem que entender, tem que saber o que está acontecendo. Beleza, valeu. Alguém tem mais alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper na hora, que senão eu fico falando 3 horas seguidas. Nem percebo. Beleza, então agora bora pra nossa parte mais prática da aula, né? A gente vai tentar copiar esse site aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem um modelo e a gente quer implementar esse modelo é começar a imaginar como seriam as divs, as tags, enfim, como você organizaria o HTML desse teu site. Eu acho que uma boa forma da gente começar a fazer esse site aqui é pela navbar. Se vocês forem olhar, tem essa navbar aqui, né, que tem a logo, algumas opções e essa mensagem aqui em cima, esse link aqui em cima. Então vamos começar por ela.
Vou apagar essa parte que a gente já tinha feito aqui. Se vocês lembrarem da aula do Gabriel, a tag que a gente utiliza para criar a navbar é a nave. Então aqui é abrir uma nave. E vamos agora pensar aqui como dividir essa navbar. Vocês podem ver que aqui em cima tem meio que uma estrutura muito diferente da estrutura de baixo, né? Aqui é uma boa hora da gente usar a div. Então a gente pode criar uma div para a parte de cima, uma div para a parte de baixo. Então eu vou criar aqui primeiro uma div na parte de cima e outra div para a parte de baixo. Eita, bugou tudo aqui. Tá, mas enfim, duas divs, uma na parte de cima, outra na parte de baixo, a gente precisa estilizar elas de formas diferentes. Então a gente precisa meio que ter um jeito de diferenciar elas, né, na hora da gente fazer a estilização. Como é que a gente faz isso? A gente pode colocar as classes. Na div de cima eu vou colocar a classe navtop e na div de baixo classe navbottom. Então, bom, a gente tem aqui já dois espaços, né, para a gente começar a fazer o código em si. Vamos voltar aqui no modelo. Bom, a div de cima ela é mais simples, né, ela tem um link só aqui. Então vamos criar esse link. Se vocês se lembrarem da aula do Gabriel, a tag para criar link é o A. Então o texto que tinha lá, deixa eu ver aqui o que era. Read Teslas 2020 Impact Report. Bom, esse era o texto que estava lá, né? Aqui a gente tem um atributo chamado href, que ele vai dizer para onde esse link vai levar. Por enquanto eu vou deixar uma hashtag, porque a gente não vai implementar essa página que esse link leva. Então com a hashtag esse link não vai levar para lugar nenhum, né? Ele vai só dar um refresh na própria página. Se a gente for olhar o nosso documento, deixa eu dar um F5, já está aqui a primeira parte da nossa navbar. Tá, na de baixo. Bom, a gente consegue ver aqui três áreas, né? Tem esses links aqui que eles estão mais para a direita, tem esses links do meio e tem a logo aqui na esquerda. Então vamos criar mais divs. A gente cria a primeira div, que ela vai ser da classe. Deixa eu ver como eu coloquei aqui. Navleft. Pera aí que eu acho que deu algum... Ah tá, eu tô fechando a div antes na hora de abrir ela. Beleza, criei a primeira. Eu vou copiar ela. Deixa eu indentar também. Aí a segunda vai ser a nave middle, né? A nave bar do meio. E a última a nave right, da direita. Pronto, a gente já pode começar a botar os elementos aqui dentro. Uma coisa que eu não falei pra vocês, mas que precisa fazer, né? Se você for copiar uma página, eu já baixei todas as imagens dessa página. Então aqui nessa pasta IMG tem a logo, tem aquelas fotinhas aqui, que tá no fundo. E também tem o ícone. O ícone tá aqui. Inclusive eu já vou até colocar logo ele. Para você colocar o ícone nessa parte de cima do navegador, você vai utilizar a tag hell, que é uma referência. Aí você tem que... hell não, né? Link. Link, que é... você vai estar linkando algo, e o hell é para você fazer a referência, né? Dizer o que ele é. E aí que você vai colocar icon, que é um ícone. E o tipo de ícone, como é que você vai entregar esse ícone. No meu caso, ele está como PNG, então eu vou colocar aqui image/PNG. E o endereço desse ícone, né? href. href. Ponto barra, ele já está aqui, favicon.
E é isso, já dá para fechar a tag. Como vocês vão ver, ele já vai aparecer aqui em cima. Tá carregando, apareceu o ícone. E eu também posso mudar logo o título, né? Já que a gente já tá mexendo com isso. O título que tava lá era Electric Cars Solar and Clean Energy. Aí ele dá um espacinho e escreve Tesla. Bom, aí já aparece aqui, né? Já tá aparecido a parte de cima do navegador. Agora, voltando para a parte de baixo da navbar que a gente estava criando, agora a gente precisa colocar a logo nessa parte da esquerda, esses links na parte do meio e esses outros na parte da direita. Então, vamos começar aqui pela logo. A tag para colocar a imagem é o IMG. Deixa eu já fechar ela aqui. E para você dizer onde está a sua imagem, você tem que colocar o atributo source. Igual, aí você abre aqui. O Visual Studio ele já te ajuda a achar, né? Aqui imagelogo.png, e aqui eu posso fechar. Aí já apareceu a logo. Nos do meio, a gente tem vários azinhos desse, eu vou até copiar e só colar aqui. O primeiro dele é Model S. O segundo dele é Model 3. Isso aqui eu só estou copiando o texto que está lá. O terceiro deles é o Model X. Eu acho que deu uma travada aqui na tela, não sei se pra vocês travaram também. Deixa eu ver, eu vou mudar de tela. Mas pra mim tava o VS Code travado. Mudou pra tela do navegador? Agora tá na tela do navegador. Vai no VS Code pra ver se eu vou. Pronto, agora dá pra ver você escrevendo as modas. Pelo menos acho que aqui pra mim não tava aparecendo não. Beleza. Tava parado no div do image, a última coisa. E né, na última div, ele tinha três links, né? O primeiro era Shop. O segundo era Account. E o terceiro era Menu. Pronto, está aqui. A parte de cima, a logo, a parte do meio e a parte do lado. Na parte do HTML a gente já copiou tudo desse site. Agora a parte de estilização é tudo com o CSS. Eu estava mostrando para vocês o CSS utilizando uma tag do HTML, né? Essa não é a melhor forma de você utilizar o CSS porque fica muito bagunçado. O CSS ele cresce com o tempo e você não pode utilizar o mesmo CSS em vários arquivos. Então é interessante você criar um arquivo chamado styles.css e nesse arquivo você vai colocar os seletores e as regras do CSS que você está utilizando. Para você linkar esse arquivo no teu documento, você vai vir aqui no head, vai abrir a tag de link. Novamente tem o rel, só que nesse caso agora é style sheet, que é uma folha de estilos, né? E o endereço. Agora ref igual a styles.css. Beleza, o arquivo de estilos ele já tá linkado. Primeira coisa que a gente vai fazer... até aqui alguma dúvida nessa cópia que eu fiz? Isso aqui eu basicamente copiei os nomes que estavam aqui dentro da tag de nave. Alguém ficou perdido no caminho? Iago, se tu quisesse, em vez de ter baixado todas as imagens pro seu computador, quisesse só fazer referência online mesmo, teria como fazer? Eu poderia fazer isso também. Você pode referenciar uma imagem qualquer.
Por exemplo, deixa eu procurar aqui uma imagem fácil de pegar. Essa daqui, ó, essa imagem. Eu vou colocar aqui no lugar da logo. Eu coloquei o endereço da internet. Quando eu vim aqui no meu site, olha, apareceu a imagem da internet. Só que quando você estiver fazendo um site em si, é interessante as imagens do seu site você ter no arquivo local. Porque vai que o servidor que está armazenando a imagem que você referenciou cai, algo do tipo, aí teu site vai ficar faltando coisa. Beleza. Tá, então vamos começar aqui a editar a parte do CSS. A primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente mudar algumas coisinhas que meio que já vem por default no CSS. Então eu vou referenciar aqui as tags body. Eu vou fazer um negócio aqui interessante, ó. Eu vou colocar vírgula e colocar HTML. Você pode fazer isso no CSS, você pode utilizar uma mesma regra para duas tags diferentes, é só você separar elas por vírgula. A primeira coisa que eu vou fazer é zerar a margem do documento HTML e do body. Eu vou zerar o padding, que é aquela distância do elemento e do seu conteúdo. E eu vou colocar o height, né, a altura, em 100% da página. E eu vou colocar aqui um negócio chamado box sizing, border box, que é basicamente o seguinte: quando você tem um elemento, o conteúdo dele pode sair crescendo, né? Quando você coloca o box sizing border box, ele meio que dá um limite do teu elemento em si, da tua div, por exemplo, para a borda dela, ela não vai crescer além disso. E esses outros, eu zerei a margem, zerei o padding, coloquei a altura 100%. Por que eu fiz isso? Porque no HTML, os elementos eles meio que são herdados das tags pais para as tags filhas. Então, fazendo isso, eu meio que tiro já o padrão default. Deu uma mudadinha, ele já zerou aqui as margens, mas continua feio, né? Tá, eu vou criar agora aqui o seletor da tag da nave. A primeira coisa que a gente pode perceber na nave é que ela ocupa 100% da largura da tela, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é width, que é a largura, e colocar 100%. Outra coisa, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Acho que não vai mudar tanta coisa agora porque os elementos eles estão ainda sem estilização. Quando eu abaixo a tela, a navbar ela continua, ela tá fixa, né? Então aqui vai entrar o position que a gente estava comentando mais cedo, que tá por aqui. Acho que eu fechei a guia dele. Mas a navbar, assim que o usuário fazer o scroll na página, ele descer a página, ela tem que continuar lá. Então eu vou colocar position fixed. E eu vou zerar a margem novamente, só para ter certeza que isso vai passar por herança. E agora a gente vai começar a modificar os elementos em si. No CSS você consegue meio que utilizar um seletor mais específico, levando em consideração tanto a tag quanto a classe. Aqui a gente criou essa div navtop para fazer a... Peraí, acho que tem um erro aqui. Não, tem não. Aqui a gente tem a div navtop para meio que mostrar essa mensagem no topo. E para a gente meio que selecionar a div navtop dentro da tag nav, a gente pode fazer o seguinte: nav, dá um espaço, e aí para selecionar a classe a gente coloca o ponto, navtop. Ou seja, o que isso está dizendo? Dentro da tag nav, qualquer elemento que que seja da classe navtop segue as seguintes regras. A primeira coisa que a gente vai fazer novamente, né, é colocar a largura como 100%. A altura, eu coloquei um valor, né, foi meio que na tentativa e erro, para ficar mais parecido, de 3 rem, ou seja, mais ou menos aí uns 16 vezes 3, uns 40 pixels, mais ou menos. O display, eu coloquei como flex, né, para a gente poder utilizar todas aquelas propriedades do display. Sim. Licença. O que significa esse rem mesmo aí? O rem, ele é uma medida que ele leva em consideração o tamanho da tag HTML. No navegador, ele é mais ou menos 16 pixels. Por que é interessante usar o rem? Quando você muda a tela, por exemplo, aqui, ó,
eu vou colocar essa tela como se fosse num celular. Isso inclusive é um conteúdo da próxima aula já. Como é que está carregando? Você está vendo que o tamanho meio que se ajustou à tela? O REM ele te ajuda a fazer isso. Ele leva em consideração o tamanho da tag root, né, que é o HTML, e esse tamanho ele varia conforme o dispositivo. Então o teu código também vai variar conforme o dispositivo. Ele é uma unidade de medida, tipo assim, quando tu estiver fazendo site, é só tu lembrar que ele vale 16 pixels. Mas ele é bastante Beleza, interessante entendi. para fazer um site que se adapte à tela. Entendi, valeu. E a última coisa, né, que eu vou colocar nesse seletor é o background. Eu olhei ali o código fonte, né, tem como você inspecionar o código e ver qual que é a cor, e a cor daquela navbar era 255, 255, 255, 255 e 0.9. O que isso significa? Isso aqui é RGB, né? Então você vai dar um canal de verde, de vermelho e de azul. Conforme essas cores se juntam, você consegue formar outras cores, né? Então se eu, por exemplo, deixar só o vermelho, por exemplo, vou zerar aqui os outros. Aqui o fundo vai ficar vermelhinho. E aí a junção de todos eles, né, dá o branco, e se todos eles estiverem faltando, fica preto. E esse 0.9 é a opacidade, então ele meio que vai ficar um pouquinho transparente. Se você for ver aqui, ó, esse fundo, ó, ele é um pouquinho transparente. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando o site. Bom, por enquanto ainda não mudou tanta coisa, né? Agora, a gente tem que mudar aquele texto, né? O texto, ele tá dentro da tag A. Então, para a gente conseguir alterar esse texto, primeiro eu vou fazer algo para todas todos os links na navbar. Se vocês forem olhar, quando você coloca um link, ele vem com essa decoração, né? Ele é azulzinho e ele tem esse underline embaixo. A gente não quer isso, então o que a gente faz? A gente vem aqui nav a, e aí tem uma propriedade chamada text decoration, e aí a gente coloca none. Ou seja, sem decoração de texto. Quando a gente fizer aqui der refresh na página, você vê que ela continua azul, né? Não mudou a cor, mas pelo menos o texto, o underline saiu do texto. Uma forma de você também fazer com que ele não mude a cor é colocar color, inherit. Ou seja, é para ele herdar a cor do pai. Aí ficou preto. Por quê? Porque é o pai dele que no fim das contas aqui vai ser o body, né, que é de onde ele vai herdar de tudo, a cor padrão é preta. E uma última coisa, eu vou colocar a altura para ser automática. Beleza. O A daqui, né, dessa parte de cima da navbar, ele tem esse underlinezinho e ele está no meio. Então eu vou criar um seletor específico para ele. Ele está dentro da classe navtop, né, que é a div que a gente criou, e ele é um elemento do tipo A. Aqui eu vou colocar a margem dele como 0 e alto. O que isso significa? O primeiro elemento aqui, ele vai levar em consideração a margem de cima e a margem de baixo. E esse daqui, a margem da direita e a margem da esquerda. O que eu estou dizendo? Eu quero que a margem de cima e de baixo seja 0, e a da direita e da esquerda, ele meio que se ajuste de acordo com a posição dele, né, que eu vou mudar agora. Eu vou colocar para ele ser position relative, para a gente conseguir mudar... Ai, tem que esquecer 2 pontos aqui. Para a gente conseguir mudar justamente essa posição dele na tela. Eu vou colocar um tamanho de linha de 3 rem. Por quê? Porque o tamanho da parte de cima da navbar tem 3 rem, então eu quero que a linha dele seja desse tamanho. Ou seja, na navbar só caiba uma linha de texto. E aí, com a linha sendo desse tamanho, eu consigo alinhar ele verticalmente no meio. Vamos ver como é que tá ficando. Ó, ele já veio para o meio da tela e ele está alinhado no meio da linha.
Por que isso? Justamente por causa do alto, né? O alto fez ele vir para o meio da tela, ele ajustou automaticamente as margens laterais. E aqui no caso o middle, que ele faz o texto ficar no meio da linha. Como ele tem um underlinezinho, eu vou colocar aqui text decoration, underline. Eu quero um underline de 1 pixel. Tem como você também colocar a largura desse underline. Por que eu coloquei que o underline tem que ser 1 pixel? Se você for ver aqui, quando o mouse passa em cima, o underline ele dá uma aumentada. A gente vai conseguir fazer isso também aqui nesse texto. A fonte, né? Aqui com essa propriedade font family, você consegue colocar qual que é o tipo de fonte que tu vai querer no teu código. Eu consegui esses valores meio que inspecionando aquela página. Eu já anotei aqui as fontes, né? Porque é muito grande. Mas você consegue essas fontes só inspecionando aqui. No Figma também é bem mais fácil, que ele já te diz as fontes. Enquanto carrega aqui carregou. Então no Navtop A são essas fontes aqui. Ou seja, ele meio que te dá uma lista de fontes, né? Essa, ou essa, ou essa, ou essa. Ele vai ir percorrendo essa lista até ele encontrar uma fonte que ele tenha. E ele também quer que ela seja sem serifa, né? A serifa é esses coisinhas que vocês estão vendo aqui. Por exemplo, o R ele tem essa pontinha aqui, enfim. Eu vou copiar essa fonte para cá. Já alterou o tipo da fonte, já saiu as serifas. Eu vou mudar a cor do texto, né? Vou usar novamente dessa vez eu vou usar só RGB, eu não vou colocar o quão opaco tem que ser. Inspecionando lá a página, a fonte, a cor da fonte, ela era 24, 27, 33. Isso aqui tudo eu meio que consegui só inspecionando a página, não é tipo de cabeça que eu tô pegando esses números, não. E no Figma, quando você faz o projeto no Figma, ele já te dá esses valores. O tamanho da fonte, font size, 16 pixels. E a última coisa, font weight, que é o quão grossa vai ser a letra, ele é 300. Bom, então essa parte de cima, ela já está bastante parecida com o original, né? Agora vamos para a parte de baixo da navbar. Outra coisa, né? Eu tinha falado para vocês que quando passa o mouse, ele meio que aumenta o underline. Para você mexer com a decoração de algo, quando a pessoa passa o mouse, você utiliza como se fosse um seletor em cima do seletor chamado hover. Então você coloca aqui o teu seletor, dá 2 pontos e coloca hover, e aí aqui você consegue alterar as propriedades de quando o mouse estiver em cima. A primeira coisa que eu vou colocar é cursor 2 pontos pointer, só para o cursor meio que mudar, né, o estilo. Ele já é assim por default, mas eu coloquei aqui mais para simplesmente ter certeza. E text decoration, novamente underline, mas dessa vez com 2 pixels. Então a página está agora assim, ó, quando a pessoa passa o mouse, o cursor muda e a largura do underline também. Tá, agora bora para a parte de baixo, né? A nave. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Ou pode continuar? Ninguém falou nada, então vou tomar como se não tivesse dúvida. Na parte de baixo, o site lá, né, se vocês inspecionarem, ele vai ter uma margem de mais ou menos 1 rem e 2.5 rem, ou seja, para a parte de cima e para a parte de baixo 1 rem, para os lados 2.5 rem. O background, ele não tem background, então background none. Como assim ele não tem background? Se você for ver aqui, o background da parte de baixo é justamente o background da imagem, né? Ele é invisível. Então o background none ele faz isso. Display flex, para a gente poder utilizar aquelas propriedades do flex que eu mostrei para vocês no início da aula. E justificar o conteúdo, justify content, space between, para os elementos ficarem o mais espaçados possível entre si. Olha como é que vai ficar agora.
a logo ainda está grande, né? Mas os elementos eles estão espaçados e o fundo ele está invisível. Eu criei quando eu estava copiando essa página para fazer a aula, eu coloquei, além da classe navMiddle aqui nessa div, eu adicionei outra classe chamada navList. Você pode adicionar mais de uma classe para uma tag. Então, esse elemento com essas duas tags, ele vai receber as regras de estilização dessas duas tags. Esse navList eu utilizei justamente para alterar a parte da navbar que tem essa listinha de links. Então, a parte da direita também tem, eu vou colocar navList. Agora aqui no CSS eu consigo alterar com esse navList, né? nav.navList. E para modificar o texto dessa lista, acho que antes disso seria interessante logo modificar a imagem. Eu vou só fazer aqui o IMG, porque está muito grande e vai ficar difícil de ver as alterações. Eu vou colocar uma altura na imagem de 1.5 rem e a largura eu vou colocar automática. Por quê? Porque aí, assim que o navegador modificar a altura, ele meio que vai fazer a proporção para a largura. Então aqui agora, ó, a altura foi diminuída e a largura foi de acordo com isso. Agora vamos alterar aqui essas listinhas, né? Esses links. Eu criei lá, como eu tinha falado para vocês. Ô, Iago? Sim. Se tivesse mais de uma imagem na parte do navbar, aí você ia ter que fazer a mesma coisa que você fez lá para os divs, criar classe para as imagens e referenciar com a classe? Se você quiser alterar elas diferentemente, sim. Se não, essa regra ia aplicar para todas. Se o objetivo for aplicar isso aqui para todas, não ia precisar disso não. Se você quisesse diferenciar, você poderia criar as classes. Entendi. Aí se fosse usar a classe, seria tipo navmg, ponto, nome da classe. Isso. Ou então só nave, o nome da classe já pegaria também. Agora, né, a aula já não precisaria do mg então. Tipo assim, quando você coloca o ponto classe, ele já pega todo mundo que tá nessa classe, né? Então, em tese, não. Mas é sempre bom você colocar o nome da tag também, quando você quer fazer algo específico para a tag, porque o CSS, ele leva em consideração vários fatores na hora de aplicar uma utilização. Porque eu poderia, por exemplo, vir aqui, né, nav, tamanho 100%, e logo aqui embaixo, sei lá, colocar tamanho aqui, 80%, vamos supor. Qual que o navegador ia aplicar? Ele ia aplicar essa regrinha daqui, né? Por quê? Porque ela é mais específica. Ela leva em consideração tanto uma tag quanto uma classe. Então, quanto mais específico, tanto que se eu modificar aqui, ó, ele vai mudar para o lado, porque eu diminuí essa parte de cima. Então, quanto mais específico você for no seu CSS, mais essa regra vai ser aplicada. Existe uma forma de você burlar isso, por exemplo, vamos supor que eu quero que isso aqui seja 100%, não importa o que eu escreva depois. Eu coloco aqui uma exclamação importante. Aí, ó. Olha, por que não aplicou? Ah, não, porque eu estou no lugar errado. Aqui no... Queria colocar ele aqui. Aqui, coloquei importante no tamanho. E aí, ele meio que vai aplicar a força. Uai, por que não está aplicando? Estranho. Mas, enfim, era para ter acontecido. Não sei por que não aplicou. Mas essa tagzinha aqui você consegue impor uma regra. Então, quanto mais específico você for na hora de você fazer o teu CSS, melhor, porque o navegador vai entender melhor o que tu quer fazer. Entendeu? Entendi, valeu, mano. Tá, agora que meio que eu acho que eu já até estourei o tempo da aula, só para finalizar, né, finalizar essa navbar para a aula de hoje, vamos modificar essas listinhas aqui, né? Eu criei uma outra classe, né, para meio que adicionar essas classes aqui navMiddle e navWrite, chamada navList, ou seja, a parte da navbar que tem uma lista. E aí vamos estilizar a partir dela, nav.navList. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse navList é alterar a questão dos links, né? Então, vou colocar aqui nav.navList_a. E aí, a gente vai mudar a fonte deles, né? Font family.
Eu tenho aqui uma collage, como é isso, né? Porque não dá para anotar essa outra coisa. A gente vai alterar a cor dele, né? Então color, RGB 24, 27, 33. A gente vai mudar o tamanho da fonte. Então font size 16 pixels. A gente pode alterar a largura da fonte. Nesse caso eu coloquei para ele ser negrito. Então para você colocar uma fonte em negrito, você coloca font weight bold. Eu alterei o padding dele para ele meio que ficar certinho aqui na altura, né? Tanto dos lados quanto em cima e embaixo. Então eu vou colocar aqui um padding de 5 pixels para cima e para baixo e de 10 pixels dos lados. Algum desses valores eu meio que inspecionei lá na página, eu vou mostrar no final da aula para vocês que tem como fazer isso. Outros eu fui meio que testando, né? Tanto que no final não vai ficar tão parecido assim. Bom, por enquanto eu vou fazer só essas alterações aqui. Vocês vão ver que já vai ter mudado um pouquinho, né? Se vocês forem olhar aqui, quando você passa o mouse em cima, ele meio que faz essa partezinha de... Ele coloca um background, né? Eu tentei copiar o mais próximo possível disso, e aí ficou mais ou menos assim, né? A parte do Navilist a hover, pra gente dizer que a gente quer mexer com ele quando o mouse passar em cima. E aí, o cursor, ele vai ficar pointer, né? Que a gente quer que ele mude ainda o cursor. A gente vai colocar uma cor no background. Background color. Eita. Eu inspecionei lá o elemento e a cor era RGBA 000, porque é preto, né? Mas ele só quer 10%, então 0.1. Ou então 10% simplesmente. Também é outra forma de você colocar isso. Se vocês forem ver, ó, agora quando você passa o mouse em cima, ele já aparece no fundo. Mas, se vocês perceberem, a borda ela tá quadrada, aqui a borda ela tá redondinha, né? Isso é porque tem um outro parâmetro chamado Border Radius, que você consegue definir um raio para sua borda. Para ela ficar redondinha, geralmente você coloca Border Radius 5 pixels. Vou mostrar para vocês como é que tá ficando. Ó, já tá redondinho, mas também tá mudando assim do nada, né? Aqui ela é mais suave a mudança, ó. Uma forma de você fazer com que a mudança não seja tão rápida assim é colocar aqui, ó, Transition em 500 milissegundos, né? Então eu quero que ele mude em 500 milissegundos e que ela seja easy, né? Que ela seja de dentro para fora, ou seja, coisa ele vai aparecer, ó. Agora ele tá mais bonitinho de se ver, né? E por fim, né, só para terminar essa parte da navbar, vou colocar aqui uma margem dos elementos, né, de 0 para cima e para baixo e de 5 pixels dos lados, só para eles se afastarem um pouco um dos outros. Eita, ficou grande. Acho que vou deixar só 0 mesmo. Acho que tava mais legal antes. Ficou melhor. Acho que pra aula de hoje só dá pra mostrar isso, né, Gabriel? A gente continua na próxima aula, senão vai estourar demais o tempo. A navbar já tá pronta, agora só falta o resto. O que tu acha? Eu acho massa. Que pro conteúdo da aula que vem, acho que não vai ficar apertado não, né? Vai ficar tranquilo, mas se tu quiser ainda pode explorar um pouquinho mais. O que você achar que fica melhor também. Porque o resto desse site, na verdade, ele é só uma seção, né? Que vai ter esse fundo, o texto e os botões. Então eu acho que talvez se começar agora e continuar na próxima aula vai ficar muito estranho. Não vai... Desconexo. Não, beleza então. Só falar aqui pra galera, acho que vocês perceberam pela aula de hoje, né, gente? Que o CSS tem muita coisa, tipo, de palavra-chave. Muita coisa é bem intuitivo, né? Tipo, se você sabe inglês, por exemplo, a questão de margem, por exemplo, ou que é uma borda e tal. Tipo, você quer mexer a margem do topo, é uma margem top, esse tipo de coisa. Mas tem outras que talvez nem tanto, né? Tipo,
a ideia do display inline, display blocks, display flex, o A e tudo mais. Tem muitas palavras-chave, assim, a fonte, a largura, a altura. São todas essas coisinhas, assim, que algumas são bem intuitivas, outras não, mas com que parece que é bastante coisa, mas quando você vai colocando a mão na massa, você vê que tudo se encaixa, assim. Tudo vai fazendo sentido aos poucos. São igual a tag HTML, tem bastante coisa, mas quando você vai colocar a mão na massa, você vê que tudo tem o seu respectivo lugar, né? Então, só fiquem de olho aí nessas coisas. Dê uma olhada nos links que o Iago vai mandar pra vocês depois. Você quer dar algum aviso final, Iago, antes da gente cortar a gravação? Não, outra coisa que eu queria falar sobre essa parte de CSS e tudo mais, né? É que, principalmente para quem ainda não conhece CSS, né? Não sei se alguém já tem alguma experiência. Isso parece muito estranho, né? Você coloca uma classe, aí você vai lá e seleciona essa classe, coloca um monte de atributo, e cada atributo tem um nomezinho certinho. Só que, tipo, você não precisa decorar nada disso por agora, né? Isso é algo que você vai meio que aprendendo conforme você vai utilizando. E mesmo depois, quando você tiver experiência, às vezes você ainda vai pesquisar muita coisa. Não tem como decorar tudo isso. Esse código aqui que a gente fez até o momento, eu fiz basicamente colando aqui. Eu já fiz esse site, eu tô copiando, porque não tem como decorar tudo isso. Então é mais na prática mesmo. Não precisa se apavorar se alguém achou muito estranho, muito difícil. Iago, eu fiquei com uma dúvida, talvez, eu não sei se seja bom responder só na próxima aula. Pode mas perguntar. é sobre essa imagem, porque ela pega um pouco do navbar e depois pega o resto da página. Aí eu não entendi como que seria essa implementação. Você vai ter que botar tudo dentro de um div só. Nessa daqui? No site Isso, original, que ele pega tipo. Que ele tá em cima, né, da página. Isso. Que ele pega na navbar também. Tipo, isso eu vou mostrar pra vocês na próxima aula, mas é interessante, né? Essa parte do produto em si, eu vou criar uma section, né? Que, inclusive, a diferença entre a section e a div é que a section ela tem um significado, né? Tudo que tá dentro da section eles estão agrupados por algum motivo. A div, que o Gabriel falou por alto na aula passada, mas ainda tinha ficado meio estranho, né? Uai, por que tem uma div se a gente já tem a section? A div é só quando você quer meio que juntar uns elementos para você mudar no CSS. Então, próxima aula, o que a gente vai fazer basicamente é criar uma section do tamanho da tela para essa parte do produto. E por ser do tamanho da tela, essa section ela vai meio que encobrir a navbar. Aí depois a gente vai jogar a navbar de volta para cima. Então, no fim das contas, a tela vai ser toda essa section. Por isso que meio que a navbar vai entrar um pouco em cima da section, mas na verdade é o contrário, é a section que está passando por cima da navbar. Vai fazer sentido na próxima aula. Mas e aí só pega a parte de baixo da navbar porque tu deixou sem fundo, né? Sim. Tipo, aqui nesse site que a gente fez até o momento, né? Não parece que eu mudei muita coisa no fundo, não dá pra ver bem certinho a diferença entre a parte de cima e a parte de baixo, mas quando o site estiver pronto, vocês vão ver como é que vai essa parte de background que a gente mexeu. Inclusive, vou só mudar aqui a cor do fundo do body pra mostrar essa parte. Deixa eu colocar aqui background color. Vou colocar um pink. Ó, a parte de cima ela tá um pouquinho transparente, mas ela tá branca, né? 90% branca. E a parte de baixo ela tá totalmente transparente. Outra coisa que eu posso tentar testar aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu vou aumentar. Mas aí, ao invés de botar uma section, não daria pra colocar tipo background image e botar a imagem lá do Tesla? Sim, inclusive é isso que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai utilizar a imagem do Tesla como background das sessões. Então, mas aí da sessão, né? Não daria pra colocar só do body mesmo? Daria também. Vou colocar aqui pra você ver. Background image. Tem uma tag especialmente pra isso. E aí você coloca a URL dessa imagem. Que no meu caso é ./image. Vou colocar um Model S. Oi. Ah não, pera, essa não é a minha página.
Já até tinha achado estranho. Ué, por que não foi? Ah, porque eu não salvei. Faltou salvar no VS Code. Dá um Ctrl S. Olha, ele já apareceu aqui. Só que essa imagem, ela é gigante, né? Então ele pegou só um pedacinho. A gente também vai ter que mexer com isso. Outra coisa que eu fiz, eu aumentei o tamanho da página para vocês verem a questão do Position Fixed, né? Que a navbar ela ficou aqui. Eu vou tirar o Position Fixed só para vocês verem o que vai acontecer. Ó, tirei o Position Fixed. Agora o que acontece? Ah, eu acho que eu não salvei de novo. Não, salvei. Ah, agora sim, ó. A navbar ela fica se você não fixar ela. Então esse é o porquê de ter feito isso. Mas dá sim pra colocar a imagem como background. É o que a gente vai fazer Só aproveitando, Iago, a dúvida aí do Léo, é uma parada assim, por que a gente não colocou no body direto? Porque assim, nesse caso em que uma section tá ocupando mais ou menos a tela inteira do computador, né? Você pode pensar, por que eu vou criar essa section e tacar a imagem se eu não posso simplesmente colocar ela no body? Então a resposta que eu daria seria que essa página tem scroll, seria a resposta mais simples possível, né? Então se você der um scroll aí pra baixo mesmo, você vai perceber que são várias sections, então com várias imagens. E se você colocar diretão no body, você ia ficar dando scroll e ia ser o scroll só de um pedaço daquela imagem inicial que você colocou, né? E assim, isso é algo que você com certeza quer evitar. Então, as coisas geralmente é quase impossível você mexer em alguma coisa no body, com exceção de que lá na frente a gente vai mexer no body e não é nem mais ou menos mexer, a gente vai estar garantindo que ninguém mexeu no body antes. Mas isso daqui a algumas semanas só, quando a gente estiver já nas aulas de React. Então, só esse pequeno comentário assim, que geralmente a gente não vai tentar mexer no body das coisas quando a gente estiver programando o nosso front-end. Entendi, eu ia perguntar isso agora. Se, tipo, por que precisava criar a section se dá pra fazer pelo body, mas já respondeu. Se o teu site ele fosse ter o mesmo background no site inteiro, daria pra mudar isso direto no body. Mas o body geralmente a gente vai utilizar só pra fazer isso, né? Vocês vão ver bastante isso. Margem 0, padding 0, height 100% e box size em border box, que é basicamente só pra tu meio que matar algumas características que ele dá como default no CSS. Porque senão essas características vão passando por herança. Existem alguns tipos de características que ele vai descendo aqui essa árvore, e aí se você não modificar no filho, ele pega o valor que está no pai. Então, às vezes é bom modificar isso. Mais alguma dúvida? Eu tenho que eu esqueci. Por que você marcou junto com o body o HTML? No arquivo do CSS, a primeira coisa que você fez foi utilizar o body, vírgula, HTML. Por que tem vírgula HTML mesmo? Tipo assim, como eu estou utilizando as mesmas regras de estilização tanto para o body quanto para o HTML, em vez de eu criar, por exemplo, body, aí aqui eu vim aqui criar uma outra regra chamada HTML, vamos supor. Dá pra fazer isso, né? Criar a mesma regra para dois elementos diferentes. Só que aí, né, se eu fosse modificar numa, eu ia ter que modificar na outra, ia meio que ficar bagunçado. Podia ser que eu modificasse numa e esquecesse de modificar na outra. Como eu quero que os dois eles tenham essas mesmas regras, aí eu simplesmente coloco a vírgula e as regras em si. Essa vírgula ela serve para você aplicar a mesma regra para seletores diferentes. Deu para esclarecer? Sim. Obrigado. Beleza. Mais alguma dúvida? Então acho que se ninguém tem mais alguma dúvida, pode até parar aí a gravação, Iago, só para dar uns avisos finais.